Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de História e o tema da aula de hoje é o segundo governo de Getúlio Vargas. Bom, você já deve se lembrar, o Vargas entrou na Revolução de 30 no poder, saiu em 45, aí você tem um período do governo do Dutra e aí o Vargas volta por meio de uma eleição. O Vargas é eleito novamente presidente do Brasil. Bom, como que o Vargas fez para ser eleito e como que foi esse governo, esse segundo governo do Getúlio Vargas? Bom, primeiro ele vai buscar apoio nos estados. Ele vai até os estados fazendo alianças com os governadores, com deputados, prefeitos, vereadores, para buscar apagar a sua imagem de ditador. Não interessava para o Vargas entrar no poder novamente sendo um ditador ou com a imagem de que ele era um ditador. Então ele busca esse apoio nos estados e isso, além de elegê-lo, vai fazer com que a sua imagem vá mudando e ele acaba virando novamente o pai dos pobres, o pai do trabalhador, uma figura mais paternalista, assim como ele já era antigamente, mas agora com uma outra visão. Bom, outra coisa que ele faz é o apelo à massa dos trabalhadores. Aquilo que ele sempre fez, medidas para os trabalhadores, criação da CLT e assim por diante, ele vai novamente apoiar os trabalhadores e vai apelar para eles, vai falar para eles, eu vou governar para vocês, eu quero vocês são a base do meu governo. Bom, só que o segundo governo Vargas, ele tem uma pequena contradição. Ele se dizia progressista, mas o seu ministério, ou seja, a sua base, o seu governo, o plano de governo, era formado por pessoas da ala conservadora. Então existiu uma contradição, ou seja, um governo progressista, mas com um ministério conservador, certo? Essa é a contradição do governo do Vargas. Bom, ele vai criar também o chamado Plano Laffer, que também é um plano econômico, de medidas econômicas, que voltado para as prioridades do Brasil. Ele tentava olhar as prioridades do Brasil e trabalhar em cima delas, mais ou menos como o Plano SALT do governo do Dutra. Só que das duas uma. Os dois planos, tanto o SALT quanto o Laffer, não deram tão certo, acabaram fracassando em muitas das suas medidas. Bom, alguns pontos interessantes do governo do segundo governo do Vargas é a criação da Petrobras e do BNDES. Ele vai lá, vai criar a Petrobras com aquela campanha do petróleo é nosso, vai criar o BNDES para incentivar a produção, para incentivar o crédito às indústrias brasileiras. E aí ele vai criar um outro ponto, que é a lei de remessa de lucros, ou seja, todas as indústrias internacionais que aqui no Brasil deveriam mandar apenas 10% do seu faturamento para o exterior. Os outros 90% do seu faturamento deveriam ser investidos no próprio Brasil, no seu próprio parque industrial. Bom, um outro ponto, que aí é um ponto que agrada a massa trabalhadora, é o aumento do salário mínimo. Ele vai aumentar em 100% o salário mínimo. Ele vai dobrar esse salário mínimo para agradar o trabalhador. Porque o trabalhador, na época do governo do Dutra e no final do próprio governo do Vargas, ele foi constantemente sacrificado com arroxo salarial, congelamento de salários, e aí o Vargas vai criar uma medida que aumenta o salário mínimo. Bom, o segundo governo do Vargas é isso, apoio dos estados, acabar com a imagem de ditador, um governo progressista, mas ao mesmo tempo conservador, plano Laffer, voltado para suas prioridades, e a criação da Petrobras, a lei de remessa de lucros e o aumento do salário mínimo em 100%. Muito obrigado.